Isaías 55, do versículo 10 ao 11, diz assim: Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e as fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Hoje eu quero falar de um tema que é bastante prático, é um tema que todos nós podemos aplicar em nossas vidas, e que se a gente quiser encontrar com algum sucesso no nosso caminhar cristão, então isso que nós vamos ver hoje da palavra de Deus vai ser uma grande bênção para nós. Tá? E a pergunta é o seguinte: como que se chega ao céu? De modo geral, como se chega ao céu? Eu diria que a maioria das pessoas, incluindo muitos crentes, tem uma ideia equivocada do que seria chegar para os céus. Eu diria, inclusive, que esse é o maior de todos os nossos problemas. Tanto na questão de chegar no céu eternamente, salvação, né? Como se chega lá em termos disso, mas também como é que se chega ao céu do ponto de vista temporal, do ponto de vista dessa vida. Porque muitas pessoas vivem essa vida e muitas vezes essas pessoas descrevem a vida como um verdadeiro inferno. Cheio de problemas, cheio de confusão, cheio de desafios. Então o céu está lá no céu e é para lá que a gente vai, uma vez que nós temos Cristo, é verdade. Mas nós podemos viver esta vida aqui como se fosse um pedacinho do céu. Não vai ser como o céu, obviamente, porque estamos nesse corpo, nesse mundo, mas nós podemos ter um pouquinho do céu nessa vida. Podemos ter as bênçãos do céu nessa vida de modo temporal também. Mas a maioria das pessoas, quando você pergunta como se chega ao céu, seja lá o céu eterno ou o céu aqui na terra, consiste em fazer boas obras, consiste em seguir uma religião, talvez, ou seguir um certo caminho, seguir certas regras, né? E a verdade não é isso. A gente não chega na vida eterna seguindo uma religião ou fazendo coisas boas. Não que é errado fazer coisa boa, mas ninguém chega ao céu por fazer ou seguir alguma religião. Inclusive é justamente isso que a maioria das religiões ensinam. Se você quer as bênçãos de Deus, e por bênçãos, mais uma vez, só quero deixar bem claro, bênção desde salvação até as bênçãos do nosso dia a dia. Para a gente chegar no céu, as religiões por aí ensinam que nós temos que praticar boas obras o suficiente. Que nós temos que evitar o mal o suficiente. Que nós temos que dominar nós mesmos e ter autodisciplina o suficiente. E que nós temos que alcançar uma revelação, alcançar um nível de espiritualidade o suficiente. O grande problema é o que seria o suficiente? O que seria o bastante? Porque a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia fala que o nosso suficiente, que o nosso bastante não vem de nós, mas vem de Cristo. Cristo fez tudo isso, o bastante. Por isso que é o problema. E hoje eu quero falar sobre o tema, a solução para os problemas. Nós temos a ideia, seres humanos e religião de modo geral. Eu uso religião no sentido não muito bom, tá? Deus não inventou, Deus não criou uma religião. Deus quer ter um relacionamento conosco, não uma religião. Tá? Pastor, aqui é uma religião? Não, aqui é uma igreja. A palavra igreja significa uma conjunção, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas que são salvas e que querem seguir e que seguem Cristo. Tá? Então, isso aqui não é uma religião. Acho que não é uma denominação, isso aqui é uma igreja, é totalmente diferente. Mas a maioria das religiões, no mau sentido, elas ensinam justamente isso, é que a solução para os problemas vem de nós. Eu tenho que ser bom o suficiente, eu tenho que chegar a algum nível suficiente, eu tenho que evitar o mal o suficiente. Ou seja, nós somos a solução está em nós.
E muitos ensinadores hoje em dia que ensinam esses coaches, as pessoas que tentam incentivar as pessoas, todos dizem, a solução está em nós. Nós temos que olhar para o nosso coração. Nós temos que fazer. A solução não vem de nós. A solução para todos os nossos problemas, inclusive a salvação eterna, a vida eterna, quanto a salvação do nosso dia a dia, nossa família, nosso emprego, nossas finanças, enfim, a solução não vem de nós. Por isso que é tão importante entender que a solução não vem de nós, porque nunca poderemos fazer o suficiente, mas Cristo é o nosso suficiente. Então, nós vamos ver aqui qual é a raiz, tá? Qual é o fundamento, o alicerce de qualquer solução. Qualquer solução, qualquer problema, vamos ver a raiz, o alicerce, vamos ver de onde vem. Não é de nós, mas vamos lá. Vamos primeiro para Isaías 45. A gente leu Isaías 55, mas vamos ler lá Isaías, eu vou ler Isaías 45, versículo 8, onde diz assim: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então aqui Deus está dizendo que a justiça, a solução, vai descer das alturas. Até fala aqui, destilai, ó céus. Então vem do céu. E as nuvens chuvam, a chuva está onde? Está em cima, está no céu. Então, a justiça, a solução, a chuva, como nós lemos em Isaías 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, então, a solução vem dos céus, não vem da gente, vem dos céus. Então, se a solução parte daquilo que nós fazemos, então a fonte da solução seria nós mesmos. Então, nossa salvação viria de nós. Que não é verdade, porque a salvação não vem de nós. A solução, a salvação vem de fora, não vem daqui, vem de fora. Não está em nós, vem de fora. Então, se a salvação vem de nós, então nós somos nossos próprios salvadores. O que é heresia. Porque se nós somos nossos próprios salvadores, nós não precisamos de Cristo para ser o nosso salvador. E se nós pudéssemos nos salvar, para que Cristo veio? Sofrer, ser condenado, injustiçado, morrer, quando nós podíamos ser os nossos salvadores. Então, nós não podemos nos salvar, a solução não está em nós, a solução tem que vir de fora do problema. Nós somos o problema. Então, a solução do problema não pode vir do problema, a solução do problema tem que vir fora do problema. Tá? Então, nós temos que entender que nós não temos a solução e que nós somos o problema. E se a solução vem do problema, o problema só vai ficar maior. E esse é o problema com religião. Tem tanta religião e tanta igreja errada, equivocada, porque a própria religião, a própria igreja tenta se apresentar como a fonte da solução. E a igreja, a religião não é fonte da salvação de ninguém. Essa igreja aqui não é a fonte da salvação, essa igreja aqui não é a fonte da solução. Não é a igreja, não é o pastor, não somos nós. Tem que vir de fora. Nós somos o problema, então a solução, a salvação não está em nós. Aquilo que é temporal, aquilo que é terrestre, ou seja, aquilo que é o problema, que somos nós, não é dali que vai vir a solução. Ela tem que vir do divino, ela tem que vir de fora. A solução, a salvação vem de fora do problema. Por isso que Cristo saiu do céu, saiu do divino, ele veio para a terra. Ele continuou sendo divino, sim, mas ele se tornou homem. Por quê? De fora ele entrou na nossa situação, ele entrou no nosso problema, mas ele veio de fora. Então a solução não vem de nós, a solução sempre vem de fora, nunca vem de dentro, sempre vem de fora. Então a salvação nunca vem de nós mesmos, a solução tem que vir de fora. Segunda coisa que nós podemos ver aqui é que não só a solução vem de fora, a solução vem de cima. A solução vem de fora, ela vem de cima. Eu vou ler João 6, versículo 50, tá? João 6, versículo 50 fala assim. Jesus falando, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então a solução só pode vir de fora. Então esse de fora
veio de cima. A solução vem de fora, a solução vem de cima. E Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Ele desceu do céu para que nós tivéssemos vida eterna. Mas note que ele desceu. Este pão é o que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Tá? Então, este pão que desce do céu é justamente a solução, é a nossa salvação. Nossa salvação desceu do céu. Então, nossa salvação, a nossa situação nunca é da terra, nunca é de nós, sempre é do céu e apenas do céu. Tanto para a salvação, quanto para os nossos problemas como todos, tá bom? E todos os esforços que buscam alcançar o céu, vai falhar. Nós temos o exemplo disso na Torre de Babel, lá em Gênesis, que os homens estavam tentando construir uma torre para o quê? Para alcançar o céu. Então, o homem sempre quer alcançar o céu. Como? Os seus esforços. Eles disseram, já sei que vamos fazer uma torre que alcance o céu. Não. Nós não vamos alcançar o céu. É o céu que vai nos alcançar. Nós não vamos chegar no céu por nossos esforços, mas foi Deus que desceu do céu. É o pão da vida. É o verbo que se fez carne. Ele desceu, ele tirou sua mão dos céus para trás. Não adianta a gente querer construir uma torre de Babel para alcançar Deus. É o contrário, é Deus que alcança a cada um de nós. Então a solução deve partir não do problema. O que era a Torre de Babel? Era o problema, que era o homem, que queria solucionar alcançando Deus. Quem foi que causou o problema na Terra? Foi a humanidade, foi o ser humano. Então o ser humano não vai resolver o problema, ele só vai piorar o problema. Então a solução não deve partir do problema, porque nós somos o problema e é Deus que vai substituir. É justamente o oposto que a Bíblia fala do que o mundo pensa. O mundo tem a ideia de humanismo. O que é humanismo? Humanismo é a crença, é a ideologia de que o homem tem e terá as soluções para os seus problemas. O humanismo, eles creem no ser humano. Então todos os problemas vão ser resolvidos por nós mesmos. O problema é que todos os problemas são criados por nós mesmos, não solucionados. Tá? Mas é isso que nós temos que entender. A solução não vem de nós, a solução vem de além de nós. Olha o que fala aqui no Salmo 121, versículo 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aqui quando fala que levantarei os meus olhos para os montes, diz uma coisa, os montes ficam em cima ou ficam embaixo? Os montes ficam em cima. Se a gente olha para cima, para o monte, é porque nós estamos no vale, nós estamos embaixo olhando para cima. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa salvação. Então, quando a gente não olha para o alto, quando a gente começa a esperar a salvação vir de nós mesmos, a gente não vai resolver o problema. Tá? Nós temos que elevar os nossos olhos e esperar que nossa ajuda, nossa salvação, vem dos céus. Não vai vir de pastor, igreja, político, partido político, promessa de não sei, de prefeito. A solução não vem daí. A solução não vem daqui de baixo. O nosso socorro está nos céus. É de lá que vem a nossa ajuda. A solução, ela começa e termina no céu. Nossa solução dos problemas começa e termina no céu. Ela vem dos céus e nós devemos olhar para os céus esperando ajuda e agradecendo a ajuda. Para onde? Do céu. A salvação, a solução vem de fora, ela vem de cima. Voltando para Isaías 55, versículo 11, a salvação, a salvação, ela vem de fora, ela vem de cima, e o mais importante, a salvação não é só, a solução não é só para a salvação. A solução que vem de fora e que vem de cima, que é a palavra de Deus, que é Cristo, que é Deus Pai, ela não é só para levar a gente para o céu. É muito bom, eu diria que talvez é o benefício principal, porque o céu é eterno e o inferno é eterno. Então é um benefício, mas não para por aí. A salvação não é apenas, bom, eu sou salvo, então pronto, acabou, o resto é comigo. Não. Vai muito além. Eu vou voltar para o nosso texto original, Isaías 5, versículo 10. Porque assim como desce a chuva dos céus, veja bem, ela desce dos céus e para lá não tornam. O que quer dizer isso? A chuva ela cai do céu. A chuva volta para os céus. Alguém já viu a chuva subindo,
ou caindo para cima. Não faz nem sentido cair para cima, né? A chuva, depois ele fala a neve, ela cai do céu. Ela não sobe. E nós temos que entender que a solução vai vir do céu, a solução não vai vir da terra. Não é a gente. O que seria a chuva subir? A chuva subir seria o seguinte: Deus aqui, tá? Isso aqui é o pão que desceu do céu. E o pão que desceu do céu diz como devemos fazer as coisas. O que retornar, a chuva voltar para o céu, seria o seguinte: seria a gente dizer, sabe uma coisa, Deus? Eu tenho uma maneira melhor do que fazer as coisas do que isso que está dizendo aqui. Isso é chuva querer subir. É chuva querer voltar. A chuva desce, a chuva não sobe. Seria a gente querer melhorar a solução. A gente mudar o que Deus está dizendo. A gente dizer, não, Deus, é o seguinte, é porque hoje em dia as coisas mudaram, sabe, Deus? É que aí, não vamos fazer bem assim como está aqui, porque hoje é o ano 2024. Então nós vamos adaptar as coisas. A minha Bíblia fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É a mesma palavra, é o mesmo Deus. E são os mesmos problemas. Então tem muita modinha hoje em dia. Tem muita igreja, muita religião, muito crente querendo inventar moda. O que é isso? É como se fosse a chuva subindo. A Bíblia fala que a chuva desce do céu, ela não volta. Então não é para a gente querer voltar para Deus e falar, Deus, olha, o que você botou aqui está muito antiquado. O que você botou aqui está errado. Nós vamos melhorar. E isso seria chuva retornar ao céu. Chuva não retorna ao céu. Chuva, a solução, ela vem do céu, ela não vai para o céu. Não somos nós que vamos dizer para Deus que a gente sabe melhor. Não somos nós que dizemos para Deus, ó Deus, está errado aqui. Não, não. A chuva desce, a neve desce, mas não retorna para lá. Mas olha o que continua dizendo aqui. Mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Quando a chuva desce, ela faz o quê? Ela rega, ela faz brotar, ela dá semente. O que quer dizer isso? Você bota um grão de milho no chão, vai nascer um pé de milho. Quantas sementes vão estar naquele pé de milho? Eu não faço a mínima ideia, mas uma semente vai criar várias espigas de milho. Você vai ter centenas de sementes. Você vai comer uma grande parte, fazer pipoca, fazer pão, fazer cuscuz, fazer o que você quiser, mas ainda vai sobrar para quê? Para você plantar mais. Então são bênçãos que vão se multiplicar. Então ele rega, ele faz brotar, ele dá semente e continua. Ele dá pão para o que come, semente para o que semeia e pão para o que come. Então nós vamos poder ter a bênção, ter o pão múltiplas vezes. Por quê? Porque a chuva vem do céu para a terra. Mas olha aqui a solução. Assim será, blá blá blá, deixa eu ler aqui, onde é que está aqui? Vamos lá. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Então, a palavra de Deus nunca vai voltar a fazer vazia. Quando a chuva cai, a chuva nunca vai ficar sem fazer efeito. Ela sempre vai fazer efeito, ela sempre vai funcionar, ela sempre abençoa. Lá em Isaías 45, versículo 8, fala, destilai os céus, as nuvens chuvam justiça. Aí fala, abra-se a terra e produza a salvação. A terra tem que se abrir para receber a água. Você já viu a situação quando a terra está tão seca, está tão seca, está tão seca, que quando cai a primeira chuva, a terra não recebe a chuva? A terra não absorve a chuva, porque é tão seco, tão seco. O chão está tão duro que ela empoça. Inclusive, no deserto, tem lugares assim, que passa meses e meses sem chover. A terra fica tão quente, tão dura, que quando chove, acontece o fenômeno de enchentes relâmpago. O que é isso, pastor? Enchente relâmpago. Imagina uma grande área e cai uma chuva onde não chove há meses. Como a terra está tão dura, tão seca, em vez de cair e a terra absorver, ela escorre.
toda aquela água, em vez de abrir a terra no sentido de absorver água, não absorve, está muito quente, ela escorre. E ao escorrer, ela se ajunta e cria verdadeiras enchentes relâmpagos, que são muito perigosas. Por quê? Você pode estar andando aqui tranquilamente e de repente ouve um barulho. Lá longe, 5, 10, 15 quilômetros, cai um pé d'água. E como nada foi absorvido, toda aquela água, toda aquela região convergiu, se juntou e está vindo uma enchente. E essa enchente geralmente vem a grande velocidade, muitas vezes carregando o resto de madeira. Vem e vai. Literalmente, ela vem como um trem. Vem e vai. Não fica, ela vem e vai. E quem estiver no caminho é levado. E muitas vezes morto, afogado ou simplesmente machucado por todo o debris que vem junto com a chuva. É como ser atropelado por um trem. Ele vem e vai. E quem estiver na frente... E outra coisa, quando você escuta, já é tarde demais. Porque não tem tempo de você cair fora. E muita gente morre assim todos os anos. Tem um lugar nos Estados Unidos chamado Vale da Morte. Mal chove lá. E tem muitos vales e ravinas, as pessoas caminham e fazem trilha, mas eles sempre avisam, fiquem alerta, porque quando chove em algum lugar, eles emitem um sinal no rádio, para dizer, vá para terreno alto, não fique terreno baixo, porque vai vir essa enchente relâmpago, e quem estiver no caminho, tarde demais. Quando nós estamos tão secos espiritualmente, tão distantes de Deus, desobedientes, rebeldes e frios espiritualmente, é o que acontece. A terra não se abre para receber essa chuva. Deus pode até mandar a chuva, mas a gente não absorve. Como diz aqui, olha, destilai ao céu. Essa palavra destilai quer dizer chover, ou gotejar, ou destilar. Dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra. Quer dizer, a terra tem que enxugar. E produz a salvação e ao mesmo tempo frutifica a justiça. Então, se a gente é tão seco espiritualmente, a justiça pode vir, a chuva pode vir, mas a gente não vai absorver e aquilo vai vir e vai escorrer e vai embora. Não vai ficar, não vamos absorver, o que é um grande perigo e uma grande pena. Então, seja lá para o nosso casamento, nossa família, nossos filhos, nossas finanças, nosso estudo, nosso trabalho, qualquer coisa, nós precisamos entender que a solução não é só para a salvação. Não adianta falar, eu fui salvo, então tá bom. Não, nós temos toda uma vida que precisamos estar constantemente absorvendo essas chuvas, porque essas chuvas é o que vai fazer frutificar, é o que vai fazer dar semente, o que vai fazer brotar as bênçãos de nossas vidas, para que nós possamos semear mais e comer do pão e ser abençoado. Então a solução não vem de nós mesmos. A solução vem de fora, sempre vem de fora. Inclusive, quando nossa solução é nossa solução, não de cima, quando a solução é a solução humana, em vez de resolver, vai piorar, vai agravar os nossos problemas. Então a chuva rega e faz produzir. Ela desce do céu, dá semente, dá o pão, e essa semente, essa chuva, é comparada com a palavra de Deus. Assim será a minha palavra. Será como o quê? Será como a chuva, como a neve. Assim será a minha palavra. Então, essa chuva que Deus está falando é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nunca falha, que sempre vai prosperar, que sempre vai cumprir o seu papel. E a palavra de Deus livra, ela faz brotar, ela dá semente, ela dá o pão. Mas a palavra de Deus pode trazer bênção, mas a palavra de Deus pode trazer também condenação. Como eu falei, a chuva pode ser uma bênção, mas a chuva também pode ser um problema. Estão lembrados lá, alguns meses atrás, lá no sul, Santa Catarina? Tem lugar no Nordeste, está com seca, não tem água. Tem lugar no sul que tinha água demais. A água veio, destruiu tudo. A chuva pode ser uma bênção, mas a chuva pode ser julgamento. Olha o que fala aqui João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
Um dos nomes de Jesus Cristo é a palavra de Deus. João fala o quê? E o verbo se fez carne, falando sobre Cristo. Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é o verbo. Então veja só, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou Jesus, a chuva, tá? a solução, a salvação, o pão que vem do céu. Jesus enviou não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então veja aqui, Deus mandou Jesus, manda chuva, manda neve, manda justiça, não para condenar, mas para salvar. Mas quem não crê, quem não recebe essa chuva, essa solução, esse verbo, já está condenado. Deus quer trazer condenação? Deus não quer condenar, Ele quer salvar. Mas quem não crê, quem não recebe, já está condenado. Então veja bem, o verbo, Cristo, a solução, a chuva que vem do céu, ele pode salvar, ele pode condenar, ele pode solucionar, ele pode complicar. Aí continua. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Veja que eu acho isso assustador. A luz veio ao mundo e tem muita gente que não quer saber da luz. Deus mandou a chuva, mas não querem saber dessa chuva. Deus mandou a justiça, eles não querem saber dessa justiça. Deus mandou o pão que desceu do céu. Tem gente no mundo que não quer saber do pão que desceu do céu. Deus mandou a salvação e a solução. E aqui está dizendo que tem muitos homens que não querem. Vou ler de novo. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu não quero a luz, eu não quero a salvação, eu não quero a justiça, eu quero as trevas. Aí diz por quê? Porque suas obras eram más. Eles disseram, eu prefiro ficar com as minhas más obras. Eu prefiro ficar com as minhas soluções, com o meu jeito. Eu prefiro ficar com o que eu quero do que receber a luz, a solução, a salvação, o pão que desceu do céu. Eu amo mais as trevas. Agora veja bem, Deus falou, a minha palavra nunca volta vazia. Então para alguns a palavra, a chuva, o pão, a bênção vai ser positivo, vai ser uma salvação, vai ser uma bênção. Mas para os outros, em vez de salvação, vai trazer condenação. Por quê? Porque são aqueles que rejeitam. Não amaram a luz, não amaram a chuva, não amaram o pão que veio, não amaram o que veio de fora e de cima. Eles querem o que está dentro deles. Seguir os seus caminhos. Para essas pessoas, a chuva traz condenação. Não foi uma chuva que trouxe condenação ao mundo nos dias de Noé? Não foi uma chuva que matou todo mundo, menos todo mundo e toda a vida que estava na terra, a não ser aqueles que entraram na arca, que Deus mandou Noé construir? Não foi as chuvas? Então veja bem, a chuva pode trazer bênção, mas a chuva pode trazer também condenação e julgamento. Por que as pessoas fora da arca não entraram na arca? Porque amaram mais as trevas do que a luz, porque não acreditaram. Noé falou, está vindo chuva, Deus mandou construir uma arca. E o povo zombava. Que Deus, que chuva, que arca. Não, pode deixar. Nós vamos ficar com nós mesmos. Nós vamos ficar com o que nós temos. Nós não vamos entrar nessa arca. Eles rejeitaram a luz. Aí quando veio a chuva, não foi uma bênção para eles. Foi condenação. Então o que vale a palavra de Deus, a chuva, ela vai cumprir o que Deus mandou. Ou para abençoar, ou para condenar. A mesma palavra, a mesma chuva vai abençoar alguns e condenar outros. A diferença não está com Deus, ou com a chuva, ou com a palavra. A diferença está com quem ouve. Se recebe ou não. Só nós podemos decidir aceitar, receber ou não. Romanos 8:1
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, não tem condenação. Só que o versículo continua. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito com E maiúsculo, indicando que é o Espírito Santo de Deus. Então não tem condenação para quem está em Cristo e que anda segundo o Espírito. Então, quer dizer, pastor, alguém pode estar em Cristo e ter condenação? Sim. Não condenação de ir para o inferno. Não condenação de salvação. É condenação nessa vida. É condenação perante Deus. O crente pode ser salvo, está indo para o céu, vai morrer e vai para o céu, porque a salvação é um presente, é uma dádiva, é um dom gratuito. Mas não quer dizer que o crente vai viver uma vida perfeita. A diferença é, está andando segundo a carne ou segundo o Espírito. É o que diz aqui, que eu leio. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, se eu estou em Cristo Jesus, mas eu ando segundo a carne, eu sou salvo, vou para o céu. Mas eu não vou receber galardão no céu. Mas se eu ando segundo o Espírito, aí está tudo bem, está tudo bom. Então, se andarmos segundo a carne, o que é isso? É rejeitar a palavra, é amarmos mais o mundo e as trevas do que a Deus. É trilhar e andar o nosso próprio caminho, fazer as coisas do nosso jeito. Então haverá um grau de consequência. Haverá um problema. Então a solução, Cristo, é para toda situação. Não é só para a salvação, é para tudo. É para o nosso dia a dia. É para tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós enfrentamos. Menos de nós e mais da palavra. A vida já é complicada o bastante. A vida já é complicada demais, sem que a gente complique mais ainda. Então vamos descomplicar a vida. Menos eu, menos nós e mais a palavra. E vamos deixar as nossas soluções, as nossas opiniões de lado. Porque francamente a chuva ela desce, a chuva não sobe. Vamos manter isso em mente. Porque isso é a solução para todos os nossos problemas.